videoaula da disciplina Ciências, professora Anunciada Gavi. Nesse vídeo falaremos do equilíbrio na natureza, onde nesse capítulo abordaremos a importância de conservar os recursos naturais para que eles sejam garantidos para as gerações futuras. Livro Ético, Caderno 2, quarto ano, página 42 a 52. Tema: Equilíbrio na natureza. Conteúdo: relações entre equilíbrios e desequilíbrio ecológico, causas de desequilíbrio, desenvolvimento sustentável. Equilíbrio ecológico é a reação entre os organismos vivos e os ecossistemas, que mantém a sobrevivência das espécies e a conservação dos recursos naturais. Cada organismo tem o papel no funcionamento do ecossistema a que pertence. Desse modo, qualquer alteração em dada população, com o aumento ou diminuição de números de indivíduos, terá uma consequência alterações no restantes da cadeia alimentar e no meio ambiente. Posteriormente, isso poderá gerar desequilíbrio ecológico. Então, o que leva às causas da questão do desequilíbrio ecológico é com o aumento da reação humana, né? Como mostra aqui logo no início do texto, as imagens, onde pode-se perceber a questão da ação humana, que no período como era sobrecarregado, onde a população era maior, pouco se encontravam os caramujos. Enquanto que, com o passar do tempo, com o deslocamento do homem do campo e para a cidade, foi o tempo que onde houve mais equilíbrio ecológico, onde pode-se hoje encontrar muito mais o caramujos, né? Então, é uma questão de equilíbrio ecológico porque não foi consumido pela ação do homem. Relações entre equilíbrio e o desequilíbrio ecológico. Em um ecossistema, o equilíbrio ele pode ser comparado à harmonia ou à estabilidade, tanto com uma gota de água quanto uma gota de água quanto a uma bromélia ou um bioma podem estar equilibrados em razão das relações entre os seres vivos e o ambiente no qual estão inseridos. Vejamos no exemplo de uma bromélia. Então, a bromélia é uma planta que ela apresenta um poder de desenvolver tanto no chão, como nas rochas, como no alto de uma árvore, gerando um acúmulo de água entre suas folhas. Então, alguns dos animais, como o beija-flor, o besouro, a borboleta e o morcego, eles dependem dessa água acumulada pelas bromélias. E todos esses seres vivos em equilíbrio nesse ecossistema. Vejamos aqui na imagem A e na imagem B. A imagem A ela representa o quê? Algumas espécies de bromélias conseguem acumular grande quantidade de água, favorecendo o desenvolvimento de pequenos insetos e de outros animais. Na imagem B, os ovos e os girinos de rãs tropicais, por exemplo, se desenvolvem nesse reservatório de água e podem passar a vida inteira no topo da árvore, sem jamais tocar no solo. Então, todos esses seres vivem em equilíbrio nesse ecossistema. Entretanto, as bromélias são consideradas plantas ornamentais
E por isso, muitas das vezes, elas são removidas do seu ambiente natural para serem comercializadas e retirada dessa planta. A retirada dessa planta causa o quê? As consequências para outros organismos que dependem dela para sobreviverem. É a questão do quê? Do desequilíbrio. Elas foram retiradas do seu meio, né, do seu meio natural, para serem comercializadas, enquanto houve o desequilíbrio para a sobrevivência desses animais, como no caso você observa aqui, né, na imagem, o besouro, a borboleta, que o quê? Se alimentavam da própria planta e lhe serviam como um meio de ambiente ecológico, tá? Então, o desequilíbrio ecológico, ele pode ocorrer em uma razão de desastre também naturais, como também os terremotos, furacões, erupções vulcânicas. No entanto, como já vimos nos exemplos citados, que também podem ser resultantes da ação humana. Então, veja nessa imagem aqui abaixo, que a floresta perdem espaços para a urbanização e para as lavouras. E inúmeras espécies de animais e vegetais desaparecem do local pela questão da ação do homem, mesmo também pela ação do fenômeno da natureza. Os desequilíbrios ecológicos também, como vimos, né, que elas podem ocorrer em todas essas ações, né, que são os desastres naturais, como os terremotos, furacões, erupções vulcânicas. No entanto, como você já viu, como eu acabei de apresentar na imagem, que você vai estar observando agora no momento, como exemplos citados, que também podem ser os resultados da ação humana. Causas de desequilíbrio. Dos grandes problemas aumenta sem os fatores associados ao crescimento populacional. Entre as causas do desequilíbrio estão a introdução de novas espécies, a população do desmatamento e o uso de agrotóxicos e a produção de lixo. Então, somos mais de 7 milhões de pessoas no planeta que precisam de recursos para sobreviver, como a água e alimentos, e assim, cada vez mais, há necessidade de áreas maiores para a produção de alimentos técnicos, de cultivos que aumentam a produtividade da terra. E entre as causas de desequilíbrios estão a introdução de novas espécies à produção, a poluição, do desmatamento, o uso de agrotóxicos e a produção de lixo. Neste caso, a biodiversidade é diretamente afetada. Vejamos aqui ao lado da imagem a qualidade da água que pode ser prejudicada quando determinadas substâncias, como os resíduos de indústrias, são despejadas individualmente e acabam afetando os seres vivos e alterando as cadeias alimentares. Então, a introdução de novas espécies em um ecossistema. A introdução de novas espécies em um ecossistema, elas podem causar sérios desequilíbrios a eles, do mesmo modo que a destruição dos habitats tem levado numerosas espécies à extinção, né? Então, essa introdução de espécies, elas pode ser voluntária, quando a intenção de uso das espécies para fins específicos ou involuntários, quando a introdução acontece acidentalmente. Vejamos em alguns exemplos. Aqui está na imagem abaixo, né? O aguapé, a planta original da América tropical, muito comum no Brasil, foi introduzida em uma região quente do mundo para ornamentar
lagos públicos e jardins particulares. Entretanto, alastrou-se de uma forma descontrolada e ainda hoje tenta-se encontrar em alguma maneira de controlar sua expansão. O caracol gigante, também africano, ele foi introduzido no Brasil para fins comerciais e também como um substituto da criação dos escargots. Entretanto, a comercialização no Brasil foi um fracasso e os caramujos foram soltos no ambiente, onde rapidamente se espalharam e causaram grandes desequilíbrios com as plantações e vários outros mais, até causando mal à raça humana. Desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ocorreu de uma forma eficiente. Devem existir práticas que estimulam o aproveitamento dos recursos pelas comunidades, como no caso do extrativismo. Além disso, para que a agricultura se torne sustentável, deve haver reprodução de um uso de substância que polui o meio ambiente, como os agrotóxicos. Uma das maneiras que se consegue essa redução é por meio do controle biológico. Então, vejamos aqui agora algumas imagens, como na imagem A, é o quê? É uma região, a região amazônica, ela é responsável pela produção natural da castanha do Pará, pelo látex, retirada da seringueira. Na imagem B, é por meio das sementes e frutos típicos brasileiros que são usadas para a fabricação de produtos farmacêuticos e alimentícios como o açaí. Então, esse desenvolvimento sustentável é um equilíbrio que ele desenvolve economicamente e conservando o nosso ambiente, denominando o desenvolvimento sustentável. Então, são meios de recursos que nós utilizamos tanto para desenvolver no meio econômico, como para desenvolver no meio ecológico. O controle biológico. O controle biológico é um fenômeno que pode ocorrer de uma forma natural, regulando o número de plantas ou animais pela ação dos inimigos naturais, ou seja, pela relação predador. São presas, que também é uma técnica que emprega meios naturais, criada para diminuir a população de organismos considerados pragas, né? Nesse último caso, as atividades usam insetos, fungos, vírus e bactérias para combater as pragas que destroem plantações, como a cana-de-açúcar, soja, milho, plantas frutíferas, hortaliças e outras. Como cuidar para a conservação? Para garantir a conservação do planeta, podemos fazer o uso dos recursos naturais de uma forma adequada, sem que isso comprometa a vida das pessoas no dia a dia. Por exemplo, usamos a água para beber, tomar banho e fazer limpeza. Usamos a madeira em lápis e em muitos móveis. Entretanto, nem sempre lembramos que esses recursos vêm da natureza e, por isso, devemos ter cuidados para não desperdiçar. Também devemos lembrar que a ação de atitudes e a prática da colaboração para um desenvolvimento sustentável representa uma principal alternativa para a continuidade dos recursos de nosso planeta. No caso, do mesmo que você retira da natureza, você planta novas mudas para que podemos permanecer
com a nossa natureza florida e continuada. Os outros aspectos importantes que devemos cuidar com o nosso meio ambiente são as leis ambientais e o estabelecimento da unidade de conservação, que visam a conservar o ambiente natural. Então, teremos por encerrado até aqui o vídeo aula da disciplina Ciências, onde vocês poderão seguir com as atividades encontradas no livro. Espero que vocês tenham uma boa aula e até a próxima.